Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma aula extra, né? Que daí não são conteúdos obrigatórios, que são para expandir um pouco o conhecimento de vocês, né? Nessa aula extra aqui, eu quero trazer um pouco desta obra aqui, que é o Relatório de Brodeck, que é é um livro, tem um livro e uma HQ, né? Esta aqui é a HQ que é muito bonita, ela é uma... Assim como a obra anterior, em quadrinhos que eu mostrei, ela é uma obra adulta, né? Ela não é uma obra com temática nada infantil, como vocês vão ver logo em seguida. E ela trata de um tema que eu acho que é bastante emblemático, bastante importante no contexto atual e que se relaciona de alguma forma com algumas coisas que a gente está vivendo hoje, sobretudo em relação a algumas manifestações que estão ocorrendo e coisas do gênero. Então, eu vou contar o início da obra, não vou contar, não é um vídeo sobre a obra, né? Eu vou começar com a obra e vou fazer algumas relações sociológicas, assim como fiz na outra obra, tá? Do Inferno que eu fiz, que é um vídeo anterior. Muito bem, a obra começa com uma morte, né, dentro de uma cidade do interior, né, da Polônia, e a partir dessa morte o Brodeck, que é o personagem principal da história, ele tem que fazer um relatório, porque ele tem que descrever o que aconteceu digamos, ele faz relatórios do que acontece dentro daquela aldeia e tem que enviar isso para o governo. Então ele é uma espécie de escrivão, alguma coisa assim, e ele tem que ficar enviando esses relatórios, né, para o governo central. Então, para fazer isso, ele, né, para descrever o que aconteceu nessa morte, que foi uma morte coletiva, né, a cidade matou essa pessoa, e ele tem que descrever isso de uma forma, pedem para ele que ele descreva o que aconteceu, mas de forma que não incrimine ninguém, né? E no fazer isso, né, para escrever esse relatório, o Brodeck vai tentar se informar sobre o que aconteceu, tentar se informar de por que essa pessoa morreu, e isto vai trazendo algumas dimensões humanas e algumas características que a sociedade, aquela pequena sociedade na qual ele estava inserido, tinham, né, que são características que, claro, ali é um micro-universo, né, uma cidade pequena, e a gente está falando de um período pós-Segunda Guerra, né? Então tem a Segunda Guerra é bastante importante nesse contexto, mas mais do que isso é um microcosmos de coisas que acontecem em sentido mais amplo na sociedade. A primeira coisa é que é uma sociedade embrutecida, né? Um tema que eu já tenho tratado, né? O embrutecimento da sociedade é uma coisa que tem virado quase um jargão nas coisas que eu falo, mas ele é muito importante porque quando a gente começa a ser bombardeado com coisas ruins, né, com coisas ruins que estão acontecendo, a gente não é só bombardeado do ponto de vista midiático, a gente vê essas coisas ruins acontecendo, ou seja, a gente vivencia um colapso da organização social. Quando a gente vivencia isso, a gente acaba ficando insensível, tá? Um pouco disso que a gente está vivendo, em vários lugares do mundo estão vivendo, e o Brasil não é diferente disso, né? A gente vai pegar o Brasil, vamos pegar o Brasil e os Estados Unidos, que hoje estão vivendo, né, contextos muito peculiares em relação à violência, né, inclusive violência contra os negros, né, que é um tema que está vindo muito forte, e a gente vê que a vida piorou muito, né, no sentido da segurança, do bem-estar, da capacidade de geração de recursos, capacidade de geração de renda, da melhoria de vida. A gente está vivenciando uma sociedade em que, ao longo da história do século XX, até o final, mais ou menos, do século XX, cada geração que vinha, ela subia um pouco dentro da estrutura social. Ou seja, ela tinha uma qualidade de vida um pouquinho melhor que a anterior, tá? Então era natural que os filhos tivessem uma renda maior que a dos pais, que os filhos tivessem estudo melhor que os dos pais, e tudo isso
progressivamente, né? Que os filhos tivessem, os pais às vezes eram semi-analfabetos, os filhos faziam faculdade, daí na outra geração os filhos fazem pós-graduação, e a gente tivesse, de certa forma, um progresso do ponto de vista material, de recursos, do ponto de vista cultural, educacional e tudo mais. Então, as sociedades, ao longo do século XX, sobretudo pós-Segunda Guerra, elas vão tendo um incremento, né, material, um incremento de conhecimento. E desde o final, bem do finalzinho do século XX e entrando nos anos 2000, a gente tem um revés desse processo, que é o quê? Essa geração que assume o mercado de trabalho pós anos 2000, ela em geral ganha menos do que os pais ganhavam, a formação delas nem é tão melhor que as dos pais, enfim, o mundo deixa de produzir benefícios, tá? E além disso, a gente começa a ter um estouro na questão da violência. A violência começa a crescer e não decrescer como ocorria historicamente. Então houve um crescimento significativo na taxa de violência, mortes, enfim, assaltos, roubos e tudo mais. Isso foi crescendo nos últimos anos e tem crescido cada dia, por uma certa falência das estruturas sociais, não só aqui quanto nos Estados Unidos. O que isto gera? Medo. Medo e insegurança. Este é o tema do livro, desse relatório de Brodeck. Medo e insegurança. Uma sociedade embrutecida é uma sociedade com muito medo e muita insegurança. Medo do quê? Do desconhecido. O que é o desconhecido? O outro, o estranho, aquele que a gente não vê. Aí entra algumas questões bastante importantes. Nesta obra do relatório de Brodeck, o alvo do medo, da ira da sociedade é um estrangeiro. É um estrangeiro que ele vai até a cidade, ninguém sabe de onde ele veio, o que ele fez, mas ele acaba indo para aquela cidade e ele é uma pessoa muito boa. Ele ajuda as crianças, ele cuida e tudo mais, é uma pessoa muito legal. E as pessoas lá o maltratam o tempo inteiro. Esse é o ponto. Porque ele é estrangeiro, eles têm desconfiança sobre, têm medo de quem ele é, eles não acreditam que aquela pessoa deva ser boa de verdade, eles têm um desdém por ele. E o cara era genuinamente bom mesmo, ele era uma pessoa muito cordial, muito amável. E ele é morto por isso, né? Ele é morto por ser cordial e amável. Basicamente é isso, porque era uma coisa que não era estranho para aquela sociedade, porque ninguém era assim lá. Ninguém era cordial, as pessoas eram todas grossas, truculentas, e quem destoava disso era estranho, né? E eles não acreditam, eles acham que ele está infiltrado ali por algum motivo, e na verdade eles matam ele por nada, né? No mundo que a gente está vivendo, né, isso também ocorre, né? O estranho é morto, né? Aí eu falo assim, mas o que é o estranho? Vamos pensar assim. Quem coordena a sociedade, quem organiza a sociedade, a gente vive uma sociedade capitalista, né? Isso aí todo mundo sabe, não preciso contar para ninguém, né? E numa sociedade capitalista, a importância das pessoas é dada pela quantidade de recursos. Se a gente pegar dados estatísticos, a gente vai ver que a acumulação de recursos, as pessoas mais ricas ou classe média, em sua maioria, são brancas. Tá? Em sua maioria são brancas, esmagadoramente, classe média. Quanto mais maior a taxa de riqueza, mais brancos ocupam aquele espaço, né? Então existe sim uma relação entre concentração de renda e branquitude. Tá? Né, os negros, dentro do contexto brasileiro, norte-americano não é diferente, eles são os estranhos. E muito do ódio relacionado à desconfiança que a sociedade tem com o outro está relacionado aos negros e no caso norte-americano, imigrantes. E aí entra uma questão problemática, né? A gente vê, infelizmente, né, algumas pessoas se pronunciando publicamente falando, por exemplo, que racismo é natural do ser humano. Não é natural do ser humano. Nem sempre a sociedade foi racista. Em alguns momentos históricos, ela não era. Pelo contrário, né? Sempre existiu, em certo sentido, uma diferenciação
de povos, mas essa diferenciação era dada por outros critérios, né? Se a gente vai estudar o Império Romano, por exemplo, o Império Romano, dentro do seu processo de expansão, ele ia assimilando, digamos assim, que é um termo mais, talvez mais apropriado. Eu não sou historiador, então, se algum historiador estiver vendo, me perdoe pelas minhas gafes, né? Mas o Império Romano, conforme ele ia se expandindo, né, ele ia incorporando alguns povos dentro da sua estrutura, né? Ele fazia algumas parcerias dentro com aqueles povos, com a elite daqueles povos, e incorporavam eles. Então, a pessoa, quando ela se tornava cidadão romano, ela era incorporada, ela era membro de Roma. Não existia uma relação racial, no sentido, esse povo aqui, por ter essas características físicas, ele é inferior ou superior. Não, ele é um outro povo e ele é incorporado, né? E isto do ser humano ser diferenciado por questões, por traços, pelo fenótipo, né, pelas suas características físicas, isto inicia, em certo sentido, a partir do Renascimento. Então, a gente está falando de 1500 para cá, né, 1400 e pouquinho, 1500 para cá, não antes. Então, esse é um marco. Então, sim, o racismo tem há muito tempo no mundo, mas ele, assim como várias outras coisas, ele é um produto social, ele é um produto cultural, ele é construído a partir de perspectivas humanas. Ele não é algo biológico, ele não é algo que é essencialmente humano, no sentido de as pessoas nascerem com isso. Uma criança não é racista, né? Uma criança aprende a ser racista. Esse é o ponto. E o preconceito tem a ver com isso, né? As pessoas aprendem a ser preconceituosas. E o preconceito, ele é sempre em relação ao outro, né? E este outro, para ele ser alvo digamos, da raiva, da ira da população, ele não pode ser simplesmente um outro, ele tem que ser um outro que é fruto de desconfiança. E esse é um grande ponto dessa obra do Relatório de Brodeck, porque este outro, ele é morto simplesmente pelo medo e pela desconfiança que aquela população depositou nele, porque a despeito de todas as suas atitudes que mostravam que ele era uma pessoa confiável e amável, a população sustentou ela não conseguiu superar aquele medo e aquela desconfiança que eram estruturantes daquela sociedade. Eles são inerentes àquela sociedade, eles são o medo e a insegurança eram elementos que organizavam aquela sociedade, e como isso estruturava todas as relações das pessoas daquela sociedade. Aquilo que veio de bom de fora, que é esse imigrante, ele não foi permitido ter ação, inclusive foi morto por causa disso, né? Ele é excluído da forma mais brutal possível, que é sendo assassinado. Na sociedade que a gente vive não é diferente. Quando a gente pensa na questão da negritude, por exemplo, o negro, ele não é simplesmente o outro, porque como a gente está falando, fez essa associação da quantidade de renda e branquitude, obviamente que os postos mais altos da sociedade e vários espaços urbanos, os negros são excluídos, porque eles não têm a renda necessária para ocupar aquele espaço, né? Como isso ocorre, eles acabam sendo excluídos, mas dentro desse processo de exclusão, existe também uma taxação dessas pessoas, as colocando como o outro, como o marginal, como aquele que a gente deve temer necessariamente, né? E ao fazer isso, a gente vai gerando um ódio recíproco, porque ao mesmo tempo em que essas pessoas são excluídas e ela gera medo nas pessoas, e muitas pessoas, quando tem medo, tem ódio também. Do outro lado, a pessoa que é temida, né, e recebe parte desse ódio, ela volta esse ódio contra a sociedade. Então, isso também justifica os processos de marginalização das populações, porque ele também, nem todos os casos, mas em alguns casos, é um certo revanchismo que se organiza e se estrutura na sociedade. Além disso, a gente vai ver, por exemplo, e aí começa a ter algumas coisas, daí, mas daí vem aqueles discursos, a maior parte da violência realmente vem dos negros e tudo mais, tem essas estatísticas, bom, mas
O ponto é, a violência ela não está ligada à cor da pele, ela está ligada à desigualdade social e à pobreza. Porque, vejam, a maior parte da violência e dos núcleos de violência são de regiões periféricas e pobres. Aí, como se comprova isso? A sociedade norte-americana é emblemática nisso, porque hoje, quem que são os núcleos de violência nos Estados Unidos? Os bairros negros, mas também os bairros latinos. Quem são os latinos? São as pessoas excluídas da sociedade norte-americana também. Ou seja, se a gente admitir, né, que os latinos são problemáticos, a gente está admitindo que a gente é problemático. Daí, por que o latino é problemático? Daí vem aquelas teses absolutamente absurdas, né, das misturas, né? Porque os latinos são uma mistura do índio, né, com o negro, né, que não sei o que isso torna ele uma raça inferior. Gente, a gente está no século XXI. Quem tem esse tipo de argumento vai estudar biologia, né? Com cuidado, porque isso aí já foi derrubado, essas teses já foram derrubadas há décadas, há muitas décadas, né? O que difere um ser humano do outro não tem nada a ver com a sua biologia, mas sim com seus estímulos, com aquilo que estuda, suas tomadas de decisões, seu processo de criação e com o ambiente cultural em qual ele é criado, pelas instituições que ele passou. Isso imprime marcas muito maiores no ser humano do que a sua biologia. Então isso não faz o menor sentido, mas pessoas sustentam isso, né? E esse outro, né, no contexto norte-americano, é os negros e os latinos, né? Que lá também não são considerados brancos, né? Lá são latinos, né? Eles têm essa taxação, são uma raça diferente. E a gente vai taxando raças, né? Vai criando raças no contexto social e vai criando esses estereótipos de medo, né, de insegurança. Só que isso acaba estourando, né? E a gente, ao mesmo tempo que cria essa ideia de que este outro é violento, de que esse outro é ruim, a gente não faz nada para mudar isso, né? Qual que é a política que a gente tem na nossa sociedade para tentar mudar essas coisas, né? De fato, pensem aqui comigo, vocês conhecem alguma política de fato que tenta mudar a situação das pessoas que vivem em exclusão social, fazendo com que elas tenham uma condição de vida real e concreta, materialmente falando, melhor? Ou a política é simplesmente pegar as pessoas que entram para a criminalidade e prender elas? Com isso, eu não estou dizendo que uma pessoa que se torna uma pessoa violenta, que entra para a criminalidade, não deva ter a sua punição. Eu estou dizendo que é só isto que a sociedade tem feito. E só fazendo isto não tem resolvido absolutamente nada. Porque, vejam, eliminar a criminalidade é obviamente impossível. Nenhuma sociedade do mundo conseguiu isso. Mas existem várias sociedades que a criminalidade é baixíssima. A gente vai ver por quê. Porque se a gente pegar as pessoas que são excluídas, não dá para chamar de excluídas, mas as pessoas que vivem na camada social mais baixa daquelas sociedades, elas vivem com muita dignidade. Elas vivem com muita dignidade. Então, entrar na criminalidade está ligado a outras questões que não questões de sobrevivência, que não questões relacionadas à exclusão no sentido mais tradicional. A gente não conseguiu resolver isso. A gente não conseguiu resolver a exclusão, segregação, esses estereótipos que as pessoas têm, esses processos de exclusão que vão da dimensão material a uma dimensão simbólica relacionada às interpretações que a sociedade tem. Como a gente não conseguiu fazer isso, a gente gera esse ambiente de caos, esse ambiente de exclusão social, este ambiente problemático, né? E a gente acaba reproduzindo este padrão e, como sociedade, a gente não faz nada. A gente simplesmente faz alguns discursos, constrói algumas políticas de igualdade, que elas são políticas do ponto de vista legal, elas existem, né? Elas existem do ponto de vista, digamos, das regras de funcionamento da sociedade, mas materialmente elas não se manifestam. Na prática, elas não existem, que é o ponto aonde elas deveriam existir. Essa dimensão material, essa efetividade da igualdade social ou de uma busca por um certo nível de igualdade, ou talvez igualdade não seja o termo mais
adequado, já que a gente vive numa dimensão capitalista e todas têm desigualdade, mas a gente pode falar de um nível de redução da desigualdade, né? De uma desigualdade aceitável dentro da sociedade, em que uma pessoa que vive na camada mais baixa da sociedade não passe fome, né? Ou tenha que escolher entre comer ou se deslocar na cidade, porque é disso que a gente está falando, ou tem que comer lixo, né? Esse é o tipo de exclusão social que existe no Brasil, né? As camadas mais baixas da sociedade são miseráveis, né? A gente está falando de pessoas que ganham aí 100 a 200 reais por dia. Isso não dá para, quer dizer, por mês, desculpa, 100 a 200 reais por mês. Isso aí é um salário miserável, né? Não tem como uma pessoa ter uma vida digna com isso, né? E dentro de uma sociedade que a gente tem esse tipo de desigualdade, de diferença, subjetivar o outro, no sentido de atribuir determinadas dimensões subjetivas ao outro baseadas em preconceito, se torna algo natural. Natural no sentido que é naturalizado pela sociedade, não que seja positivo e nem que seja aceitável, mas ele é naturalizado pela sociedade. A gente faz isso sem se dar conta de vários grupos que são excluídos dos espaços urbanos, que são excluídos dos núcleos mais abastados, que são excluídos dos núcleos de convivência aonde pertence as classes médias, aonde pertence as classes mais abastadas da sociedade. E isso repercute, né, na representatividade dos negros, né, dentro da política, isso repercute na representatividade dos negros dentro da televisão e de vários outros espaços do qual eles não têm, né? Os negros são maioria no Brasil, né? São mais de 50%, 55% mais ou menos, e eles são 8% da política, então é muito pouco, né? Mas é isso que está em jogo. Então, eu aconselho sinceramente vocês lerem o relatório de Brodeck, mas lerem com esse olho sociológico, de tentar perceber esta dimensão, e a obra é muito perspicaz em fazer isso, de trazer essa dimensão de como uma exclusão social, neste caso do Brodeck, ela é baseado num processo de subjetivação do outro, atribuindo a esta pessoa uma negatividade muito grande a despeito de suas ações concretas e a despeito daquilo que aquela pessoa verdadeiramente é, daquilo que como ela age, o que ela diz, porque essa obra é emblemática nisso, porque essa pessoa, o estrangeiro, que ele não tem nome, ele é o estrangeiro, né? O estrangeiro, ele, a despeito de tudo que ele faz, de toda a postura que ele tem, ele sistematicamente é taxado como uma pessoa digna de desconfiança né, até o ponto de ele ter que ser destruído. Então é bem interessante isso e pensar um pouco neste processo que eu venho salientando em algumas aulas, do embrutecimento da sociedade, de como a sociedade que a gente está vivendo, ela se embrutece, ela se torna cada vez mais violenta, ela se torna cada vez mais polarizada e o outro se torna cada vez mais objeto de ódio, né? E este ódio alimentado na sociedade, ele não é produtivo para ninguém, porque não existe democracia baseada no ódio. A democracia é um regime de governo que ele é baseado no diálogo. E só existe diálogo onde existe respeito e compreensão. Ódio é um péssimo combustível para uma democracia, porque o ódio e o medo são o que levaram o mundo ao fascismo, é o que levou o mundo ao nazismo, foi o que levou o mundo aos regimes totalitários, não a democracia. A democracia foi o contrário. Mas é o que a gente está construindo, infelizmente, e é o que está sendo gestado na nossa sociedade. Eu não sei onde é que a gente vai parar com isso, mas certamente o nosso caminho futuro aí é um caminho, no mínimo, que a gente deve olhar com uma certa cautela e rever um pouco as nossas ações nesse mundo aí. Se a gente está gerando mais discórdia e ódio do que a gente está gerando de compreensão e talvez diálogo, né? Talvez a gente tenha que parar para pensar um pouquinho. E essa obra, Relatório de Brodeck, talvez
Ela faz é uma viagem existencial, porque o Brodeck faz várias reflexões profundas sobre essa situação, que é maravilhoso ler. E isso faz a gente pensar um pouco sobre a nossa humanidade, né? Sobre aquilo que a gente pode considerar, sobre a dimensão humana, bondosa que a gente tem, né? E aquilo que a gente pode... qual é o nosso limite de construção assim, e de efeito no mundo, né? Talvez seja uma obra essencial para ler nesse momento, né? Por hoje é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Fiquem bem e nos vemos na próxima. Até!